Bom dia. Eu estou muito honrado de estar aqui e muito feliz porque, na verdade, eu tenho a oportunidade de encontrar vários amigos que formaram a minha opinião e alguns deles, inclusive, que contribuíram com ideias que estão na minha apresentação. Quando eu fui convidado para falar aqui, me disseram que eu falaria com a STCP e a BAG, para mim, duas instituições tremendamente fortes e capazes e focadas, basicamente, em economia. Então, eu me preparei não necessariamente para falar em números e economia. E o que eu vou fazer é abordar 5 temas que acho que para nós são emergentes e são coisas que vão pautar a área florestal, ou a pesquisa florestal, o desenvolvimento florestal nos próximos anos. Eu sou da Embrapa. A Embrapa é uma rede de centros de pesquisa. Nós somos 10 mil pessoas que trabalham voltados ao desenvolvimento rural, e nós temos hoje uma série de centros distribuídos no Brasil. O Centro de Florestas está aqui na região metropolitana de Curitiba, em Colombo. O VBP de Florestas, a Juliana falou do VBP brasileiro, a floresta no Paraná, eu roubei um slide de um colega da SEAB, ela tem, para a produção básica, um valor de 8% de toda a produção agrícola. Mas, na verdade, quando a gente fala de floresta, tem muito mais coisas embaixo d'água do que o VBP. Primeiro, floresta tem uma grande integração dentro da paisagem, dentro da propriedade, dentro da paisagem e regionalmente. Nós temos florestas regulando uma série de serviços, trabalhando de forma simbiótica com a agricultura. E se nós tivermos um processo interessante de planejamento, nós podemos muito bem ter agricultura e ter florestas sem que haja competição por espaço rural e de forma que a gente tenha o máximo rendimento econômico e ambiental, conciliando as duas atividades. Primeira tendência que hoje nós temos no mundo é a questão de que as florestas são cada vez mais para as pessoas. As florestas, principalmente as naturais, são vistas como um bem de todos. E como elas são cada vez mais queridas pela sociedade, mais e mais elas sofrem restrição de corte. Mais e mais elas sofrem pressão para sua recomposição. Nós temos pactos hoje que dizem que o mundo tem que reflorestar pelo menos 3% de sua área terrestre. E a gente tem que trabalhar para isso. Duas coisas acho que vão acontecer com floresta que são importantes. A primeira, eu já falei, não se vai cortar mais floresta natural. Por outro lado, a segunda coisa que vai acontecer é que nós vamos ter que achar jeito para essa floresta natural dar dinheiro. Então, o manejo de floresta, hoje, no mundo inteiro, é promovido, é interessante, é visto como uma coisa importante. Para o governo brasileiro, há duas visões. Na região sul, a legislação toda nos impede de usar a Mata Atlântica de uma forma mais dinâmica, mas a visão do governo é que a Amazônia tem que ser manejada ou ela vai ser substituída por usos mais intensos, usos da terra mais intensos. Segundo tema que nós temos que dar uma conversada é a questão das mudanças climáticas. Quando a gente olha para as mudanças climáticas,
Nós vemos coisas incríveis acontecendo. A Europa com calor tremendo, pode até não ser pode até ser um fato esporádico, mas isso tem se repetido. 100 dias sem chuva direito em Curitiba. Quem lembra de Curitiba como a terra da chuva e da garoa? Está todo mundo com problema de nariz seco porque não chove. Mas, de qualquer forma, as florestas têm um relacionamento muito importante com mudanças climáticas. E a primeira coisa é a equação simples do uso da terra. Tirar florestas significa emitir gases de efeito estufa. Trazer a floresta tanto para converter sistemas, outros usos da terra em floresta, significa armazenar gases de efeito estufa. Trazer a árvore para o sistema agrícola significa melhorar o balanço de carbono. Acabamos de ouvir falar do ILPF, num sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta. A grande novidade do sistema é a floresta, e é ele que permite que a gente tenha sistemas do tipo carne-carbono neutro, onde eu tenho uma carne que não vai ser acusada de ser o vilão do efeito estufa, porque a produção de carne, a emissão entérica de animais, ela é compensada pela entrada de gado, de árvores no sistema. Florestas diminuem riscos de acidentes climáticos. Nós estamos aqui em Curitiba, basta ver a importância de um parque como o Barigui ou de outras áreas de reflorestamento em fundo de vale, quando nós temos uma chuva forte. Não tem gente desalojada, você tem áreas de parque, áreas de floresta, nos protegendo de tragédias. Protege também morro e nos protege de vento e tudo mais. Nós temos aqui um desafio. Eu acho que o nosso desafio grande, em termos florestais, é compreender como essas mudanças climáticas podem afetar a nossa vida. À medida que o clima esquenta, a área de araucária, por exemplo, do Pinheiro do Paraná, vai diminuindo, e a floresta estacional, aquela floresta que a gente tem na região de Foz do Iguaçu, começa a ocupar o espaço da floresta umbrófila mista. Se a gente olhasse para o limite da floresta de araucária ali em Cascavel, talvez esquentando um pouco, a floresta com a araucária deixe de ir até a região ali e comece a acabar um pouco antes. Da mesma forma, nós temos um desafio com florestas plantadas. Será que os materiais genéticos que eu planto hoje aqui na nossa região são os materiais genéticos que eu vou plantar? Será que eu vou precisar, eu não tenho até oportunidades com a mudança climática, de plantar novos materiais genéticos que não eram tolerantes à geada, e com a diminuição de geadas ao longo do tempo, eu posso passar a usá-los em alguns lugares. Então, essa é uma questão que nós vamos ter que discutir nos próximos tempos. O Brasil fez um acordo internacional, ele fez ele declarou, isso é uma declaração vinculatória, nacional, dizendo que nós iríamos fazer uma série de coisas, como aumentar o nosso nível de produção de energias renováveis e como plantar florestas. E o Brasil disse que plantaria 12 milhões de hectares de florestas nos próximos 15 anos. Isso é um desafio tremendo. Nós temos uma indústria líder no mundo de celulose, e a indústria de celulose, em 50 anos de atividade, não conseguiu plantar 5 milhões de hectares de florestas. Então, temos um desafio de plantar 12 milhões, é tremendamente grande, e esse número veio da cabeça de técnicos nossos, de forma muito ligada à necessidade de restauração de matas ciliares, topos de morro, áreas de preservação permanente, portanto, e
áreas de reserva legal. E quando a gente vai falar em reflorestamento, nós não podemos pensar, mesmo que a gente queira, nós vamos ter que recuperar essa reserva legal, não vamos poder usar exclusivamente exóticas, nós temos que pensar, como já foi mostrado aqui, em formas de ganhar dinheiro com isso e restaurar florestas com modelos econômicos interessantes. Isso é tudo muito legal, mas daí vem a questão, será que nós temos tecnologia e meios para isso? Pensem o tanto de sementes que eu preciso para reflorestar 1 milhão de hectares. E, fora isso, pensem na complicação de nosso arcabouço legal. Outro dia, conversando na SEMA, eu falei que uma empresa florestal grande, a West Rock, tem interesse em plantar araucária e tem interesse em manejar araucária. E eu ouvi da contrapartida da SEMA dizendo, mas a araucária se plantar depois não corta. Então, essas coisas nós vamos ter que discutir e ter bem claro se nós queremos ter negócios baseados numa nova floresta, negócios baseados em reflorestamentos naturais, de espécies nativas, mas reflorestamentos não remanescentes da Mata Atlântica. Nós estamos entrando numa era de produtos verdes. Acho que o mundo hoje fala numa economia verde, na mudança de um paradigma de produção, onde nós vamos parar de usar petróleo e nós vamos tirar derivados de plantas, derivados naturais, que vão substituir esse petróleo. Nós temos trabalhado lá na Embrapa com uma ótica que nós chamamos da ótica da biorefinaria, onde nós tentamos conversar com produtores, com indústrias e mostrar para eles que não basta ser uma serraria, você tem que ser uma serraria que gera energia e que usa alguns resíduos para produzir outros materiais de forma sustentável e que complemente renda em cima da sua produção global. Eu acho que o nosso exemplo mais forte de biorefinaria hoje é o setor de celulose e papel, porque ele já tira na produção da celulose e do papel uma série de outros produtos, incluindo energia, e hoje ele briga muito forte para encontrar usos alternativos para coisas que eram resíduo de seu sistema de produção. Então, nós temos que olhar a produção florestal e a industrialização florestal como um mecanismo para gerar novos produtos, para gerar renda, emprego, de forma que a gente não tenha problemas lá na frente primeiro com resíduos e depois com a economicidade de nossos negócios. De toda essa história, o que me parece que é o primeiro ponto de parada que nós podemos ter para agregar valor em florestas e em indústrias florestais é a questão da bioenergia. Acho que o mundo está mudando aí, nós temos uma série de coisas em andamento. Ontem estava no estado de São Paulo que a Ambev comprou 1.260 caminhões elétricos, a um custo ainda alto para eles, mas com volume grande de recursos. Nós temos notícia que a Noruega está mudando de padrão de consumo e vai banir carros a combustão até 2025, se não me engano, mas, de qualquer forma, a questão está posta. Nós vamos começar a entrar num processo grande de eletrificação do transporte. Está aqui na plateia o Dr. Erlon. O Dr. Erlon trabalha há tempos, se não com a eletrificação da eletrificação de transporte, mas com uma visão forte de transformar o transporte duro ser velho, começamos a gaguejar.
de transformar a mobilidade de uma mobilidade baseada em petróleo em uma mobilidade baseada em biomassa. O trabalho de Itaipu, por exemplo, para usar o biogás, é muito interessante. E, nesse aspecto, se a gente está trabalhando com produção agrícola, florestal, num espaço rural, nós temos um consumo de máquinas agrícolas, nós podemos pensar em unir formas de energia e trabalhar de forma combinada para usar biometano, usar gás do produtor produzido a partir de madeira, botar energia solar no esquema para pré-secar coisas e irmos para frente mesclando todos os tipos de energia que estão na mão da propriedade rural para nós termos uma agricultura sustentável e não pintada como uma agricultura problemática, maior consumidora de energia, grande responsável por gases de efeito estufa. Se nós começarmos a andar de carro elétrico, o que vai acontecer? Ali, em verdinho, nós temos madeira, nós vamos ter que começarmos a produzir mais bioenergia para ocupar a área vermelha do petróleo, para ocupar a área vermelho mais escura do gás. Então, porque de outra forma o que vai acontecer é o seguinte: como na Europa, nós vamos andar de carro elétrico, mas movido, no fundo, a petróleo. Há vantagens disso em termos ambientais, mas, de qualquer forma, nós temos uma oportunidade única de nos planejarmos para o futuro e para daqui a 15, 20 anos, quando essa tendência realmente se consolidar. Só uma mostra aí das possibilidades novas que nós temos. Nós temos aqui no Paraná 15 mil empreendimentos florestais processando madeira, que gera resíduo. Nós podemos ter ou plantios energéticos, isso daí é uma área na Klabin, ou gerar cavaco e, a partir dele, gerar energia, com máquinas hoje que são tão pequenininhas que podiam funcionar como um posto de gasolina, entrando cavaco nele e saindo eletricidade para um carro. Ou, simplesmente, funcionando e jogando energia no grid. Podíamos ter máquinas maiores, como caldeiras. Quando a gente vê hoje a indústria de grãos, ela tem grandes caldeiras, grandes silos, que são usados 3, 4 meses por ano. Isso daqui é um silo, é uma caixa d'água que foi construída na Inglaterra em 1959. Eles fizeram um reservatório de 2.300.000 litros e passam o ano inteiro esquentando água para distribuir e vender calor durante o inverno. Hoje eles usam a energia gerada pelas rodas de trem quando freiam para esquentar água quente e para distribuir em Pínlico. Então, nós temos uma oportunidade grande com todo o setor agrícola para começar a pensar energia de uma forma diferente à medida que nós trocamos nossas caldeiras caras, que estão paradas e não são usadas durante todo o ano. A gente fala muito de gerar calor quando queima madeira, mas hoje você encontra refrigeradores de leite a sol, refrigeradores de leite a gás, e você pode usar esse mesmo princípio de geração de calor e frio da geladeira para abastecer tanto secagem de grãos, quanto refrigeração de frigoríficos. Na verdade, o que nós precisamos é sentar e planejar. E fazer isso misturando toda a oportunidade que a gente tem. Acho que a mensagem aqui é fora diesel. Fora diesel e vamos entrar com biomassa. A quarta área, que é tremendamente importante, é floresta, solos e água. A gente tem que planejar o uso da terra. Nós vemos aqui eu marquei essa região
oeste do Paraná, a produção, a disponibilidade anual de biomassa ali na região. Nós temos que ter isso na ponta da língua, e, a partir disso, na ponta da língua, nós podemos planejar o nosso espaço rural, planejar microbacias, para que florestas convivam com a agricultura e protejam água, protejam sistemas produtivos, melhorem a diversidade ambiental em termos de controle de praga e ocupem espaços que hoje são usados por uma agricultura não tão produtiva. Isso daí é mandioca na região de Paranavaí, depois de uma chuva. Podia ter floresta ali produzindo e gerando energia, sombra, ou protegendo o sistema. E o último ponto que eu vou abordar é a questão de biodiversidade, serviços ambientais e invasões biológicas. Nós temos que nos preocupar com biodiversidade. Nós temos uma biodiversidade fantástica que tem que ser usada e gerar dinheiro para nós. As florestas nossas são lindíssimas. As nossas florestas plantadas, elas podem ter maior ou menor biodiversidade, e nós vamos ter que nos preocupar no futuro. A propriedade agrícola vai ter que se preocupar não só com a floresta, mas também com fauna. Eu deixei esse finalzinho só com fotografia, porque eu sei que eu falo demais e tinha que acabar. Muito obrigado. Agradecemos o Eric pela brilhante exposição e pela provocação, né, que nos trouxe. E eu gostaria de iniciar o painel, talvez, fazendo uma reflexão básica, que hoje é evidente para nós, né, é a velocidade com que as mudanças estão acontecendo nas diversas áreas em nível mundial, né? A forma como nós comunicamos, os instrumentos e ferramentas que nós dispomos em nossas diversas atividades, é o exemplo do celular, dos equipamentos de computação, de comunicação, que cresce em uma velocidade muito grande. Paralelamente, quando nós olhamos para o tema energia em nível mundial, né, também existe uma série de avanços e muito rápidos na busca de fontes renováveis e fontes sustentáveis de energia, né. Fica uma inquietude sobre o quanto nós, no Brasil, estamos preparados e estamos acompanhando essas mudanças. Associado a essas mudanças, nós temos uma grande oportunidade, que é a oportunidade de gerar produtos verdes, quer seja na agricultura, quer seja na floresta. E me parece que na floresta essas oportunidades de gerar produtos verdes, elas são muito maiores. E a grande inquietude que nós temos é o quanto o Brasil está preparado para gerar, para produzir os produtos verdes, e o quanto nós estamos preparados para transformar, inserir esses produtos verdes na realidade dos nossos negócios. E, nesse aspecto, o quanto nós temos hoje de políticas, de propostas eficientes para agir, para ocupar esse espaço e para desenvolver estas oportunidades. Qual é o alcance efetivo que nós temos hoje, por exemplo, para trabalhar a integração lavoura-floresta? Eu acho que, do ponto de vista do discurso, né, ela está posta, mas, do ponto de vista de preparação,
nós não temos. Então, quais são, eu gostaria que vocês trabalhassem um pouco conosco sobre quais são os desafios que nós temos para gerar os produtos verdes integrados na agricultura, pecuária e floresta, na dinâmica que acontece hoje, da forma como acontecem as mudanças. Vocês queriam começar por você? Então, vamos passar para a Juliana, depois o Eric fala um pouco para nós sobre isso. Bom, acho até que o Eric pode falar melhor disso do que eu, mas eu acho que a grande lacuna que a gente tem no Brasil para chegar nesse outro patamar é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que esse é o ponto essencial, né? A gente sabe que que o Brasil trabalha com isso já em alguma medida, mas se a gente quiser alcançar um patamar de países europeus em relação a isso, a gente precisa dar mais atenção para pesquisa e desenvolvimento, mais investimentos para pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E se a gente quer que isso chegue, né, na indústria, no produtor rural, para a difusão de tecnologia e capacitação. Então, para a ILPF, por exemplo, o que a gente sente essa dificuldade para aumentar a escala é exatamente na capacitação, mesmo em faculdades, né, de concursos na área de agricultura e floresta, não tem a matéria ainda de LPF, integração, né? Por exemplo, eu estudei na Exalc, que falo com o pessoal que está lá ainda, quando vem alguns encontros, e não tem esse tema na faculdade, em algum lugar. Então, fica difícil passar esse conhecimento para frente se a gente não tem ele na base na formação dos nossos profissionais, né? Eu acho que esses pontos são os primordiais. Bom, paradoxalmente, eu que trabalho para pesquisa, não sei se é realmente a questão de recursos para a pesquisa que trava o desenvolvimento. Eu acredito muito que nós temos que começar a discutir mais formas de nós termos programas de desenvolvimento com uma visão de gerar alguma coisa, e a pesquisa se encaixa nesse programa de desenvolvimento como uma bisnaga de óleo. Ela não é a pesquisa que puxa o desenvolvimento, é a pesquisa que faz com que o desenvolvimento não pare. Então, nós precisamos ter todo um arcabouço de participação, programas de desenvolvimento regional. Os europeus hoje falam muito de programas de tripla hélice, onde você tem o setor público, o setor privado e o setor acadêmico trabalhando junto, em rede e de forma articulada, para gerar resultados. Eu só queria, eu vou parar de falar, porque fica piscando aqui para nós, tempo esgotado, a questão agora eu ri, esqueci qual era a questão. Eu falei que a gente vai ficando velho e vai ficando complicado. Não, é melhor não falar. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, né, a participação da ABAG e da Juliana, e a participação do Eric, né, representando a Embrapa. Eu creio que esse tema é um tema que ainda tem muito para se discutir, né? Me parece que soluções existem, né, e diversos níveis de soluções. Porém, me parece que nós estamos ainda em um nível grande, em uma distância relativamente grande, em transformar essas soluções em resultados práticos. Nós estávamos lembrando aqui agora, antes da exposição,
Um exemplo, por exemplo, no que diz respeito a pagamentos de serviços ambientais. O produtor rural, ou qualquer proprietário, quando mantém no Brasil uma área de preservação permanente e uma área de reserva legal, ele está provendo para a sociedade uma série de externalidades, uma série de produtos, conservação de água, solo, biodiversidade e coisas do gênero. E, infelizmente, nós hoje temos uma dificuldade muito grande no Brasil de discutir pagamento ou remuneração por esses serviços ambientais que a floresta gera como externalidade para toda a sociedade. Hoje, a sociedade ainda enxerga a floresta como algo que é de uso comum, porém, não enxerga o esforço daqueles que trabalham para a sua existência, para a sua conservação. Então, me parece que nós temos uma gama muito grande de oportunidades de negócio, de alternativas para serem trabalhadas nesse processo, para acompanhar o processo de mudança pela qual a sociedade está passando, né? Gerar os produtos verdes que a sociedade requer, porém, me parece que há um descompasso muito grande entre as mudanças que estão ocorrendo no mundo, as necessidades, as demandas e a nossa capacidade como país, principalmente como país, para gerar essas soluções. Eu creio que esse é o desafio que nós deveríamos pensar e trabalhar aí nos próximos anos. Eu gostaria de deixar isso como reflexão, né, para esse painel e agradecer a todos por nos ouvir por esse tempo e